Bom dia! Bom dia! Segunda-feira linda de frio aqui em Joinville. Ai, tá gelado e vai tá pior ainda durante a semana, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Hoje começa a semana, segunda-feira, a gente continua com Tony Robbins durante essa semana. Entramos no 9º dia de leitura do livro Desperte Seu Gigante Interior. Assuma o controle de tudo em sua vida. E é isso que a gente tá lutando aqui para se tornar gigante. Tivemos um exercíciozinho no final de semana. Quem fez? Eu fiz. Eu fiz o meu. Tem um caderninho que eu separei exatamente para isso. Não adianta de nada a gente ler se a gente não botar em prática, né? Conhecimento sem ação é somente informação. Então vamos lá. Vou chamar o pessoal aqui para a gente dar início a essa leitura maravilhosa que para mim está sendo muito especial. Espero que para você também seja, né? De você estar gostando de estar aqui com a gente, poder dividir com a gente um pouquinho desse tempo e poder para a gente trocar figurinha, né? Para a gente poder conversar, trocar ideias, crescer, né? Eu acho que se a gente faz isso junto, fica muito mais gostoso. Pelo menos assim eu acho. Espero que você também. Por isso que você está aqui com a gente, né? E a gente está hoje na leitura do livro de Tony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior, como assumir o controle de tudo na sua vida. E espero que você esteja gostando. Muito mais do que gostando, né? Eu espero que você esteja colocando em prática. Que eu acho que isso que é o mais legal, né? Não só ler, mas colocar em prática todo esse conhecimento do Tony Robbins, que tem transformado a vida de muita gente, né? Ele é coach, um dos melhores coaches do mundo, e vem transformando vidas aí através das suas palestras, dos seus livros, né? E eu espero que essa leitura junto comigo aqui de manhã cedo no nosso café literário faça realmente a diferença para você, que você consiga colocar em prática e ter os resultados que você quer. É isso que eu espero, pra gente poder fazer isso junto, porque junto fica muito mais fácil, né? A gente não chega em lugar nenhum sozinha. A gente chega sempre com alguém. A gente chega mais rápido. Então, é isso aí. Então, vamos lá? Vamos começar a nossa leiturinha de hoje. 9º dia de Tony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior. A gente entrou hoje no capítulo 4. Bom dia, seu Ademar. No capítulo 4, onde a gente vai falar sobre sistemas de convicção, o poder para criar e o poder para destruir. E ele começa com uma citação de Antônio Machado. Oi, Dinda. Por trás de tudo o que pensamos, vive tudo em que acreditamos, como o supremo véu de nossos espíritos. Olha só, que frase, né? Antônio Machado diz: por trás de tudo que pensamos, vive tudo em que acreditamos, como o supremo véu de nossos espíritos. Bom isso, né? Ele era amargurado e cruel, alcoólatra e viciado em drogas. Quase se matou várias vezes. Hoje, cumpre uma pena de prisão perpétua por assassinar uma caixa de loja de bebidas que se meteu em seu caminho. Tem 2 filhos nascidos com uma diferença de apenas 11 meses, um dos quais cresceu para ser igual ao pai. Um viciado em drogas que vivia de roubar e ameaçar os outros, até que também foi preso por tentativa de homicídio. O irmão, no entanto, é uma história diferente. Um homem que cria 3 filhos, gosta de seu casamento e parece ser realmente feliz. Como gerente regional de uma grande companhia nacional, considera que seu trabalho é ao mesmo tempo desafiador e compensador. Tem boas condições físicas, não é viciado nem em álcool nem em drogas. Como esses 2 jovens puderam enveredar por rumos tão diferentes, criados praticamente no mesmo ambiente? Foi feita a mesma pergunta a ambos, em particular, sem que o outro soubesse. Por que sua vida seguiu esse caminho? Por mais surpreendente que possa parecer, ambos deram a mesma resposta. O que mais eu poderia ser tendo crescido com um pai assim?
Muitas vezes somos seduzidos a acreditar que os eventos externos controlam nossa vida e que o ambiente moldou o que somos hoje. Nunca se disse uma mentira maior. Não são os eventos externos em nossas vidas que nos moldam, mas sim as convicções sobre o que esses eventos significam. 2 homens são baleados no Vietnã e aprisionados na infame prisão de Hoa Lo. Ficam isolados, acorrentados a blocos de cimento, são espancados a todo instante com correntes enferrujadas e torturados para fornecerem informações. Mas, embora sofram os mesmos maus tratos, formam convicções radicalmente diferentes sobre a experiência. Um homem concluiu que sua vida está perdida e comete suicídio para evitar qualquer dor adicional. O outro extrai desses eventos brutais uma crença mais profunda em si mesmo, em seu semelhante e no Criador, muito maior do que jamais teve antes. O capitão Gerald Coffey usa sua experiência para lembrar as pessoas do mundo inteiro o poder do espírito humano para superar praticamente qualquer nível de dor, qualquer desafio ou qualquer problema. 2 mulheres completam 70 anos. Mas cada uma assume uma visão diferente do fato. Uma sabe que sua vida aproxima do fim. Para ela, 7 décadas de existência significam que o corpo deve estar se deteriorando e é melhor começar a encerrar todas as suas questões inacabadas. A outra conclui que a capacidade de uma pessoa em qualquer idade depende de sua convicção e fixa um padrão mais elevado para si mesma. Decide que escalar montanhas pode ser um bom esporte para se começar aos 70 anos. Durante os 25 anos seguintes, ela se devota a essa nova aventura, escalando alguns picos mais altos do mundo, até que na casa dos 90 anos, Uda Crocs tornou-se a mulher mais velha a escalar o Monte Fuji. Como se pode constatar, nunca é o ambiente, nunca são os eventos de nossa vida, mas sim o significado que atribuímos aos eventos, como nós interpretamos, o que molda quem somos hoje e o que nos tornaremos amanhã. São as convicções que fazem a diferença entre uma vida inteira de alegre contribuição e uma existência de sofrimento e desolação. São as convicções que separam um Mozart de um Manson. São as convicções que levam alguns indivíduos a se tornarem heróis, enquanto outros levam vidas de silencioso desespero. Para que nossas convicções são projetadas, constituem a força orientadora para nos dizer que nos levará à dor e o que levará ao prazer. Sempre que algo acontece em sua vida, seu cérebro formula 2 indagações. A primeira, isso vai significar dor ou prazer? E a segunda, o que devo fazer agora para evitar a dor ou obter o prazer? As respostas a essas 2 perguntas baseiam-se em nossas convicções, e as convicções são impulsionadas pelas generalizações a respeito do que aprendemos que pode levar à dor e ao prazer. Essas generalizações guiam todas as nossas ações e, com isso, o rumo e qualidade de nossa vida. As generalizações podem ser muito úteis, são apenas identificação de padrões similares. Por exemplo, o que lhe permite abrir uma porta? Você olha para a maçaneta, nunca viu aquela específica antes, mas de um modo geral, tem certeza de que a porta se abrirá se virar a maçaneta para a direita ou esquerda, se puxar ou empurrar. Por que acredita nisso? Porque sua experiência com portas lhe proporcionou referências suficientes para criar um senso de certeza que lhe permite agir. Sem esse senso de certeza, seríamos virtualmente incapazes de sair de casa, guiar um carro, usar um telefone ou fazer qualquer das dezenas de coisas que fazemos num dia. As generalizações simplificam a vida e nos permitem funcionar. Infelizmente, as generalizações em áreas mais complexas de nossa vida podem simplificar em excesso e, às vezes, criar convicções restritivas. Talvez você não tenha conseguido êxito em alguns empreendimentos ao longo de sua vida. Com base nisso, desenvolveu a convicção de que é incompetente. A partir do momento em que acredita nisso, pode se tornar uma profecia que se realiza por si mesma.
pode dizer a si mesmo: por que tentar se não terei êxito? Ou talvez tenha tomado algumas decisões insatisfatórias na vida profissional ou nos relacionamentos e interpretou que isso significa que vai sempre sabotar a si mesmo. Ou talvez na escola não aprendia tão depressa quanto pensava que as outras crianças aprendiam, e em vez de considerar a ideia de que tinha uma estratégia de aprendizado diferente, pode ter concluído que tinha uma incapacidade de aprender. Em outro nível, o preconceito racial não é abastecido por uma generalização indiscriminada a respeito de todo um grupo de pessoas? O desafio de todas essas generalizações é o fato de se tornarem limitações sobre decisões futuras a respeito de quem você é e do que é capaz de fazer. Precisamos lembrar de que a maioria das convicções é de generalizações sobre o nosso passado, baseadas em interpretações de experiências agradáveis e dolorosas. O desafio é triplo. Primeiro, a maioria das pessoas não decide conscientemente em que vai acreditar. Segundo, muitas vezes as convicções baseiam-se em interpretações errôneas de experiências passadas. E terceiro, depois que assumimos uma convicção, esquecemos que é apenas uma interpretação. Passamos a tratar nossas convicções como se fossem realidades, como se fossem o Evangelho. Na verdade, raramente se é que alguma vez questionamos nossas convicções antigas. Se você alguma vez já especulou por que as pessoas fazem o que fazem de forma reiterada, deve lembrar-se que os seres humanos não são criaturas que agem ao acaso. Todas as nossas ações são o resultado de convicções. O que quer que façamos é por nossas convicções conscientes ou inconscientes de que levará ao prazer ou nos afastará da dor. Se quer criar mudanças a longo prazo e coerentes em seu comportamento, você deve mudar as convicções que o reprimem. As convicções têm o poder de criar e o poder de destruir. Os seres humanos possuem a espantosa capacidade de absorver qualquer experiência em suas vidas e de criar um significado que lhes tira o poder, ou que pode literalmente salvar suas vidas. Algumas pessoas absorveram a dor de seu passado e decidiram: por causa disso, ajudarei os outros, porque fui estuprada, vou me empenhar para que isso nunca mais aconteça com ninguém. Ou então, porque perdi meu filho ou minha filha, farei a diferença no mundo. Não se trata de algo em que queriam acreditar, mas sim porque a adoção desse tipo de convicção era uma necessidade para que pudessem juntar os fragmentos de suas vidas e seguirem adiante, levando vidas proveitosas. Todos possuímos a capacidade de criar significados que nos fortalecem, mas muitos nunca exploram isso, nem ao menos reconhecem. Se não adotamos a fé de que há uma razão para as tragédias inexplicáveis da vida, então começamos a destruir nossa capacidade de viver de fato. A necessidade de ser capaz de criar um significado das experiências mais dolorosas de nossa vida foi observada pelo psiquiatra Viktor Frankl, quando ele e outras vítimas do Holocausto sobreviveram aos horrores de Auschwitz e outros campos de concentração. Frankl disse que as poucas pessoas especiais que conseguiram sobreviver àquele inferno na Terra partilhavam uma coisa em comum. Foram capazes de suportar e transformar a experiência, encontrando um significado fortalecedor para sua dor. Desenvolveram a convicção de que, por terem sofrido e sobrevivido, poderiam contar a história e cuidar para que nenhum outro ser humano jamais tivesse de sofrer assim de novo. As convicções não se limitam ao impacto sobre nossas emoções ou ações. Podem literalmente mudar nossos corpos. Em questão de momentos. Tive o prazer de entrevistar o professor de Yale e autor de best-sellers Dr. Bernie Siegel. Ao conversarmos sobre o poder da convicção, Bernie partilhou comigo um pouco da pesquisa que realizara com pessoas que sofriam de distúrbio de personalidade múltipla. Por mais incrível que possa parecer, a potência das convicções dessas pessoas de que se tornavam alguém diferente resultava numa ordem incontestada ao sistema nervoso para efetuar mudanças mensuráveis na bioquímica.
O resultado? Seus corpos literalmente se transformavam diante dos olhos dos pesquisadores e passavam a refletir uma nova identidade, de um momento para o outro. Há estudos que documentam essas ocorrências extraordinárias, como a mudança da cor dos olhos dos pacientes à medida que suas personalidades mudam ou marcas físicas desaparecendo e reaparecendo. Até doenças como diabetes ou pressão alta podem surgir e sumir, dependendo da convicção da pessoa sobre a personalidade que manifesta. As convicções podem até mesmo a capacidade de prevalecer sobre o impacto de drogas no corpo. Embora a maioria das pessoas acredite que as drogas curam, estudos na nova ciência da psiconeuroimunologia, o relacionamento mente e corpo, começaram a confirmar o que muitos já suspeitavam há séculos. Nossas convicções sobre a doença e seu tratamento desempenharam um papel tão significativo, talvez ainda maior, quanto o próprio tratamento. O Dr. Henry Becker, da Universidade de Harvard, realizou amplas pesquisas que demonstram com clareza que podemos muitas vezes conceder o crédito a uma droga, quando na verdade é a convicção do paciente que fez a diferença. Uma demonstração disso foi a experiência inovadora em que 100 estudantes de medicina foram convidados a participar nos testes de 2 novas drogas. Uma lhes foi descrita como um superestimulante numa cápsula vermelha e a outra como um super tranquilizante numa cápsula azul. Sem que os estudantes soubessem, os conteúdos das cápsulas foram trocados. A vermelha continha um barbitúrico e a azul uma anfetamina. Mesmo assim, metade dos estudantes desenvolveu reações físicas que acompanhavam suas expectativas, exatamente o oposto da reação química que as drogas deveriam produzir em seus corpos. Estes estudantes não receberam apenas placebos, tomaram drogas de verdade. Mas suas convicções prevaleceram sobre o impacto químico da droga em seus corpos. Como o Dr. Becker mais tarde declarou, a utilidade de uma droga é uma decorrência direta não apenas de suas propriedades químicas, mas também da convicção do paciente na utilidade e eficácia da droga. Norman Cousins diz: as drogas nem sempre são necessárias, mas a convicção na recuperação sempre é. Tive o privilégio de conhecer Norman Cousins por quase 7 anos e fui bastante afortunado para gravar sua última entrevista apenas 1 mês antes de sua morte. Nessa entrevista, ele contou uma história sobre a intensidade com que as convicções alteram o corpo físico. Numa partida de futebol americana em Monterey Park, uma comunidade suburbana de Los Angeles, várias pessoas apresentaram sintomas de intoxicação alimentar. O médico no local deduziu que a causa era um certo refrigerante das máquinas automáticas, porque todos os pacientes haviam comprado antes de passarem mal. Foi dado um aviso pelo sistema de alto-falantes pedindo que ninguém tomasse mais o refrigerante das máquinas, pois algumas pessoas estavam passando mal, descrevendo-se os sintomas. Houve um pandemônio imediato nas arquibancadas, com pessoas vomitando e desmaiando às dezenas. Até algumas pessoas que nem haviam chegado perto das máquinas de refrigerante começaram a passar mal. As ambulâncias dos hospitais locais tiveram o maior trabalho naquele dia, transportando multidões de torcedores doentes. Quando se descobriu que as máquinas de refrigerante não tinham qualquer culpa, as pessoas se recuperaram no mesmo instante, milagrosamente. Precisamos compreender que nossas convicções possuem a capacidade de nos deixar doentes ou nos deixar saudáveis de um momento para o outro. Já se comprovou que as convicções afetam os sistemas imunológicos. E mais importante ainda, as convicções podem nos proporcionar a determinação de agir ou enfraquecer e destruir nosso ímpeto. Neste momento, as convicções estão moldando como você reage ao que acaba de ler e o que fará com o que está aprendendo neste livro. Às vezes desenvolvemos convicções que criam limitações ou forças dentro de um contexto muito específico. Por exemplo, como nos sentimos em relação à capacidade de cantar ou dançar, consertar um carro ou fazer cálculos.
Outras convicções são tão generalizadas que dominam praticamente todos os aspectos de nossa vida, de forma negativa ou positiva. Chamo-as de convicções globais. As convicções globais são as enormes convicções que temos a respeito de tudo em nossa vida. Convicções sobre nossas identidades, pessoas, trabalho, tempo, dinheiro e até a própria vida, diga-se de passagem. Estas vastas generalizações são com frequência formuladas como é, sou ou são. A vida é, eu sou. As pessoas são. Como se pode muito bem imaginar, as convicções desse tamanho e extensão podem moldar e impregnar cada aspecto de nossa vida. A boa notícia a respeito é que, efetuando uma única mudança numa convicção global restritiva, você pode praticamente mudar todos os aspectos de sua vida no momento. Lembre-se, uma vez aceita, nossas convicções tornam-se ordens inquestionáveis para o sistema nervoso e possuem o poder de expandir ou destruir as possibilidades do nosso presente e futuro. Se queremos dirigir nossa vida, então devemos assumir um controle consciente de nossas convicções. E para fazer isso, precisamos primeiro compreender o que realmente são e como se formam. O que é uma convicção? O que é uma convicção, afinal? Muitas vezes, ao longo da vida, falamos sem termos uma ideia nítida do que são de fato. A maioria das pessoas trata uma convicção como se fosse uma coisa, quando na verdade é um sentimento de certeza em relação a algo. Você diz que acredita que é inteligente. O que diz, na verdade, é tenho certeza que sou inteligente. Esse senso de certeza permite-lhe explorar recursos que proporcionam resultados inteligentes. Todos temos as respostas dentro de nós para tudo virtualmente. Ou, pelo menos, temos acesso às respostas de que precisamos por intermédio de outros. Mas, muitas vezes, a ausência de convicção ou a ausência de certeza faz com que não usemos a capacidade interior. Uma maneira simples de compreender uma convicção é pensar a respeito de seu funcionamento, uma ideia. Há muitas ideias sobre as quais você pode pensar, mas sem acreditar de fato. Vamos tomar, por exemplo, a ideia de que você é sensual. Pare por um segundo e diga a si mesmo, eu sou sensual. Se é apenas uma ideia ou uma convicção, vai depender do grau de certeza que você sente em relação ao que diz. Se pensa, não sou realmente sensual. O que está dizendo no fundo é, não tenho muita certeza se sou sensual. Como transformamos uma ideia em uma convicção? Permita-me oferecer uma metáfora simples para descrever o processo. Se puder pensar numa ideia como um tampo de mesa sem pernas, terá uma representação adequada do motivo pelo qual uma ideia não parece tão certa quanto uma convicção. Sem pernas, o tampo da mesa nem mesmo ficará de pé sozinho. A convicção, por outro lado, tem pernas. Se você acredita mesmo, eu sou sensual, como sabe que é sensual? Não é verdade que tem algumas referências para apoiar a ideia? Algumas experiências na vida para sustentá-la? Então, são as pernas que tornam sólido o seu tampo da mesa, que tornam certa a sua convicção. Quais são algumas das experiências de referência que já teve? Talvez homens e mulheres tenham lhe dito que é sensual. Ou talvez se contemple no espelho, compare sua imagem com as de outras pessoas que considera sensuais e diga, ei, eu pareço com elas. Ou talvez estranhos na rua a chamem e acenem. Todas essas experiências nada significam até que as organize sobre a ideia de que é sensual. Ao fazer isso, as pernas fazem com que se sinta firme em relação à ideia e a levam a começar a acreditar nela. Sua ideia se torna certa e é agora uma convicção. A partir do momento em que compreende essa metáfora, você pode começar a perceber como as convicções se formam e também ter um vislumbre de como pode mudá-las. Primeiro, porém, é importante ressaltar que podemos desenvolver convicções sobre qualquer coisa se encontrarmos pernas suficientes, experiências de referência para sustentá-las. Pense a respeito.
Não é verdade que já teve experiências suficientes na vida ou conhece muitas pessoas que passaram por experiências difíceis com outros seres humanos para desenvolver com maior facilidade, se assim quisesse, a convicção de que as pessoas são podres e se aproveitariam de você se tivesse meia oportunidade? Talvez você não queira acreditar nisso, e já ressaltamos que seria enfraquecedor, mas não tem experiências que poderiam apoiar essa ideia e levá-lo a ter certeza a respeito se quisesse? Também não é verdade que já teve experiências na vida, referências, para sustentar a ideia de que realmente se importar com as outras pessoas e tratá-las bem, vai descobrir que no fundo são boas e vão querer ajudá-lo em troca? Então ele colocou aqui, ó, um desenho de uma mesa com pernas, certo? No tampo da mesa ele escreveu eu sou sensual. E em cada pé ele colocou a pessoa que eu amo diz que eu sou sensual. Na outra perna ele colocou tem um carro sensacional. Na outra perna ele colocou fico atraente numa calça jeans. E na outra perna ele colocou faço exercício todos os dias. A questão é a seguinte: qual dessas convicções é a verdadeira convicção? A resposta é que não importa qual seja a verdadeira, importa apenas qual é a mais fortalecedora. Todos podemos encontrar alguém para apoiar nossa convicção e fazer com que sintamos mais firmes a respeito. É assim que os seres humanos são capazes de racionalizar. A questão fundamental, mais uma vez, é se essa convicção nos fortalece ou enfraquece, nos concede ou tira poder em termos cotidianos. Mas quais são as possíveis fontes de referência em nossa vida? É certo que podemos nos basear nas experiências pessoais. Às vezes adquirimos referências através de informações que recebemos de outras pessoas, ou de livros, gravações, filmes e assim por diante. E às vezes formamos referências com base exclusiva na imaginação. A intensidade emocional que sentimos sobre qualquer dessas referências afetará sem dúvida a força e a extensão de uma perna. As pernas mais fortes e mais sólidas são formadas pelas experiências pessoais a que atribuímos uma grande carga de emoção, porque foram experiências dolorosas ou agradáveis. O outro fator é o número de referências que temos. É evidente, quanto mais experiências de referência apoiam uma ideia, mais forte se tornará a sua convicção. Suas referências precisam ser precisas para que você se mostre disposto a usá-las? Não. Podem ser reais ou imaginárias, precisas ou imprecisas. Até mesmo nossas experiências pessoais, por mais que sintamos sólidas, são distorcidas pela perspectiva pessoal. Como os seres humanos são capazes de tal distorção e invenção, as pernas de referência que podemos usar para montar as convicções são virtualmente ilimitadas. O aspecto negativo é o fato de que, independente da procedência das referências, começamos a aceitá-las como reais e, assim, não mais a questionamos. Isso pode acarretar consequências negativas das mais poderosas, dependendo das convicções que adotamos. Da mesma forma, possuímos a capacidade de usar referências imaginárias para nos impelir na direção de nossos sonhos. As pessoas conseguem imaginar algo de uma forma bem vívida, como se tivessem passado pela experiência concreta. Isso acontece porque o cérebro não é capaz de perceber a diferença entre algo que imaginamos de uma forma vívida e algo que experimentamos de fato. Com intensidade emocional e repetições suficientes, o sistema nervoso experimenta algo como real, mesmo que ainda não tenha ocorrido. Cada grande realizador que já entrevistei possuía a capacidade de adquirir a certeza de que poderia ter êxito, embora ninguém jamais tivesse feito aquilo antes. Foram capazes de criar referências onde não existiam referências e realizar o que parecia impossível. Paramos por aqui hoje, continuamos amanhã. Aqui estamos, agora já me perdi. Amanhã é o 10º dia, né, de leitura. Hoje foi o 9º, exatamente. Então amanhã é o 10º dia de leitura, continuação do livro de Tony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior.
Muito interessante essa leitura de hoje, tem tudo a ver com a lei da atração também, que é um assunto que eu gosto muito de discutir e de conversar e de falar, porque eu acho que pode moldar realmente as coisas que a gente faz. E eu vou dar, durante a leitura, assim, me lembrei de alguns exemplos que já aconteceram, né? E é muito legal, assim, quando você cria uma convicção daquilo, de que aquilo acontece, de que você é daquele jeito, você se molda para